Olá! Nós decidimos tratar sobre o tema do acesso à justiça, pois nós entendemos que o acesso à justiça não só deve, como precisa ser democrático, ou seja, ele deve abraçar a todos, independente do seu status social e econômico. Inclusive, Rui Barbosa tem uma frase que diz que um dos pontos mais importantes para a formação da vida social é a criação de um senso de justiça. Portanto, pensar em um senso de justiça é pensar que, quando o meu direito for lesado, eu, independente de quem sou, poderei recorrer ao judiciário, que é a força estatal, para ter o meu direito resguardado e cumprido. Então, a formação de um senso de justiça é isso. Eu sei que o meu direito será resguardado pelo Estado. Da mesma maneira que os meus deveres, caso eu não os cumpra, serão pelo Estado determinados que eu os faça. Porque eu, como cidadão, tenho direitos e deveres. Do mesmo modo que os meus deveres devem ser cumpridos, os meus direitos devem ser resguardados. Isso é criar senso de justiça. Saber que eu tenho deveres e direitos e ambos devem ser respeitados. E o Estado está para observar e fazer com que se cumpra. E dar àquele que merece o direito. E uma das perguntas que norteiam esse nosso trabalho é: existe de fato um acesso democrático à justiça? Qualquer pessoa, independente do seu status socioeconômico, consegue acessar a justiça? E nós entendemos que, de fato, não. Porque existem alguns obstáculos que impedem que as pessoas mais simples, por exemplo, acessem a justiça. Não é que elas não possam acessar, elas podem, porque a Constituição garante isso. Mas às vezes elas nem sabem, ou se sabem, não conseguem por certos problemas ou certos bloqueios. E aqui nós decidimos enumerar alguns que nós entendemos que sejam os principais. O primeiro é um problema estrutural, que nós chamamos de defasagem educacional. Ou seja, é um problema que muitas vezes vem de lá da base. Muitas pessoas sequer têm acesso ao básico da educação. Então é também um problema linguístico, por exemplo. Porque muitas vezes, inclusive nos jornais, quando você encontra uma entrevista, o linguajar utilizado chega a ser tão robusto que impede que aquelas pessoas mais simples consigam entender o que está sendo dito. Não que este linguajar não deva ser utilizado, sim, ele deve ser utilizado. Mas a própria justiça, o próprio conceito de justiça, entende que os iguais sejam tratados na medida de suas igualdades e os desiguais sejam tratados nas medidas de suas desigualdades. Se sabemos, portanto, que Dona Maria não consegue entender a linguagem técnica jurídica, não tem por que eu falar com Dona Maria nesta linguagem. Então nós entendemos que um dos obstáculos a este acesso democrático à justiça é um problema basilar educacional. Essa falta de educação básica que vai ajudar a entender esses aspectos. Por exemplo, quantas instituições escolares fundamentais tratam sobre quais são os seus direitos? Então, de repente, seria a hora de pensar o ensino médio que fale sobre as possibilidades de direitos a serem recorridos, as formas de acessar a justiça, fazendo já o aluno, afinal de contas a escola forma cidadãos, educa cidadãos, para entender que da mesma forma que ele tem deveres, ele também tem direitos. E como que ele vai poder recorrer à justiça caso ele sinta o seu direito afetado, caso ele sinta o seu direito transgredido, violado? Então é importante falar que entendemos que uma das coisas que impedem esse acesso democrático à justiça é essa defasagem educacional. É um problema basilar, estrutural. Outro problema que nós entendemos que impede que as pessoas cheguem mais próximo desse acesso à justiça é a desinformação. Porque embora muito se fale hoje sobre direito nas redes sociais como TikTok, Instagram, Facebook e na própria televisão, ao mesmo tempo
há muitas informações que às vezes não condizem com a realidade, ou ainda trazem uma ideia tão complexa que faz com que a pessoa entenda que alcançar a defesa do seu direito é praticamente impossível. Porque é muito fácil você dizer, por exemplo, que toda pessoa tem direito a pedir que seja abatida de sua conta de telefone, de internet, de televisão, aqueles momentos em que houve falha da distribuição. Então eu estava assistindo a televisão e por algum motivo o sinal caiu e eu não consegui assistir. Eu posso pedir que isso se abata na minha conta. Mas como fazer isso? Acessar a justiça não é só saber o direito a ser recorrido, mas é saber como fazer. As pessoas precisam ser instruídas. As pessoas entendem que eu preciso procurar um advogado, mas tem gente que nem vai procurar o advogado, não entra no escritório advocatício, porque tem medo de que só para entrar ela seja cobrada. Não é? Então, o acesso à justiça, ele precisa ser entendido como informações que falem sobre o direito da pessoa e como recorrer desse direito. Outra questão que nós também entendemos como um problema aí que impede esse acesso democrático à justiça é o receio de procurar o próprio aparelho judiciário. Porque muitas pessoas, pelo medo que já foi ali sedimentado pelo tempo, pelas informações errôneas, pela televisão, pelas redes sociais, impede que as pessoas mais simples, por exemplo, busquem a satisfação dos seus direitos, justamente porque tem medo de valores absurdos que vão ter que pagar com honorários, tem medo de terem que pagar absurdos, horrores com o próprio processo para o judiciário. Então essa desinformação, esse receio causa muitas vezes esse bloqueio. Então muitas pessoas têm o seu direito transgredido, violado e fica por isso mesmo, justamente porque elas têm medo de recorrer a quem deveriam, que é o aparelho judiciário. E esse medo não deveria existir. Outra coisa também é a desigualdade. De fato, existe uma desigualdade que impede que as pessoas mais simples, por exemplo, recorram dos seus direitos por não saberem sequer da existência de uma defensoria pública. Isso precisa ser informado. Só que, como a gente sabe que as pessoas mais antigas, mais idosas, geralmente não sabem disso, acabam deixando isso passar. Então é importante que isso seja ensinado nas escolas. Que seja ensinado nas escolas sobre os deveres, mas também sobre os direitos. Sobre como acessar a justiça, sobre as possibilidades de terem essas pessoas o seu direito resguardado, o seu direito defendido, o seu direito mantido. Assim, nós concluímos que o acesso à justiça no Brasil, embora seja real, embora exista, enfrenta graves obstáculos. E esses obstáculos são, por exemplo, esse afogamento do aparelho judiciário, que faz a pessoa já desistir porque ela entende que vai demorar. Muitas pessoas pensam assim, eu não vou mover uma ação contra a empresa de telefonia porque vai demorar uma vida e não vai resolver. Porque alguém disse para ela que ela passou 10 anos na justiça com uma causa. Porque, de fato, a quantidade de processos que o judiciário recebe é muito maior do que a quantidade de julgadores para aquela proporção de processos. Então, existe ainda esse problema, esse obstáculo que é essa morosidade do judiciário brasileiro. E isso vai se resolver quando se entender que é preciso que hajam mais julgadores para que se resolvam os problemas com mais celeridade. E isso também já é feito, já tem sido feito por meio das conciliações. Não é? Quando se faz todo um processo para que se evite o processo. Então você tenta conciliar a questão antes mesmo de ela chegar ao judiciário. E quanto menos questões chegarem ao judiciário, muito mais facilmente o judiciário conseguirá se desafogar resolvendo os problemas que já existem. Então, se o judiciário começa a ser mais célere, as pessoas começam a sentirem mais confiança de procurar a justiça.
As pessoas começam a sentir mais confiança de procurar o judiciário para ter o seu direito defendido. E quando não puder ser resolvido por meio de conciliação, então, finalmente, se chegará à justiça e conseguirá ali, por meio de um processo mais célere, se resolver, justamente porque o judiciário está desafogado. O resultado, o produto desse nosso trabalho foi um Instagram, uma página de Instagram que vai falar sobre esse tema do acesso à justiça, né? Sobre como você alcançar o acesso à justiça de forma fácil, sobre quais os problemas que envolvem isso. Também traremos estatísticas, não tínhamos como apresentar tudo isso nesse tempo aqui. E o nosso Instagram é acesso_justiça.jus. Justiça sem ser cedilha, né? É acesso_justica.jus. Então, nesse Instagram, nós vamos trazer essa temática, porque é uma temática muito importante hoje, muito cara, porque muitas pessoas, com certeza, por aí afora, pelo Brasil afora, têm o seu direito transgredido e não sabem como recorrer. O acesso à justiça existe, mas ele precisa ser mais respeitado e também mais ensinado. Muita gente não recorre à justiça porque não sabe como fazer. E assim, gostaria de concluir utilizando um trecho que nós utilizamos em nossa pesquisa de José Afonso da Silva, que diz que formalmente a igualdade perante a justiça está assegurada pela Constituição, desde a garantia de acessibilidade a ela, artigo 5º, inciso 35. Mas realmente essa igualdade não existe, pois está bem claro hoje que tratar como igual a sujeitos que econômica e socialmente estão em desvantagem não é outra coisa senão uma ulterior forma de desigualdade e de injustiça. Então, ainda temos muito a andar para que o acesso à justiça seja efetivado. É possível. Certamente não é fácil, mas é possível e é um caminho que podemos trilhar juntos, lutando contra essas desigualdades, lutando contra a desinformação e principalmente ajudando, como for possível, aquelas pessoas que mais necessitam de entender que o seu direito precisa ser preservado, que o seu direito precisa ser resguardado, e aí a gente precisa ensinar essas pessoas, na medida do possível, como fazer isso, tá certo? Então, a gente pode sim fazer isso, a gente pode criar essa transformação social no lugar onde a gente está. A gente não precisa transformar o mundo, a gente não precisa transformar o Brasil, mas a gente pode começar essa transformação aonde nós estamos. E então, esse Instagram, essa página, é o produto do nosso trabalho, é o produto da nossa produção. Esse Instagram vai tratar justamente sobre esse tema da importância do acesso à justiça. Então, é um lugar onde nós vamos falar sobre como é importante você estar ciente de como buscar, como recorrer aos seus direitos, mas também sobre a forma como você poderá fazer isso. Então, esse é o nosso Instagram, nossa página, acesso_justiça.jus. E aí nós já temos alguns posts que nós já fomos aí alimentando a página, né? Inclusive, nós falamos nesses posts aqui sobre algumas questões que nós apontamos como possíveis problemas para o acesso democrático à justiça. Aqui, por exemplo, nós falamos sobre a desinformação, pois é importante conhecer os seus direitos. Não é? Aqui um post falando sobre o STF e a desinformação, combatendo a desinformação. Também falamos sobre o receio, que é desnecessário ter receio, não precisa ter medo de acessar a justiça, de tentar acessar a justiça. É um direito, não é? Garantido constitucionalmente. Então, aqui nós temos várias postagens que vão falar sobre esse tema que nós trabalhamos. Então, esse é o nosso produto. Nós entendemos que foi um produto muito bom porque o tema é muito pertinente, não é?